Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre desta noite, que recebe o cientista Miguel Nicoleles. O Mitri quer delirar mais um pouco. Não sei se é um delírio, eu acho que eu já ouvi o professor falando sobre isso. É possível, professor, que eu esteja na poltrona da minha casa, olhando uma imagem de Marte e me sentindo lá, em Marte? Eu posso ser transportado para Marte pela minha mente? A sua mente, sem dúvida. Esse foi um experimento que nós realizamos, não em Marte, mas há 3 anos atrás, onde um macaco na costa leste dos Estados Unidos, andando numa esteira de exercício lá, nós remetemos a atividade elétrica do cérebro desse macaco enquanto ele andava, enquanto ele pensava em geral, né, o comportamento de se locomover, e essas ondas cerebrais foram até o Japão em tempo real e fizeram um robô andar em Kyoto, no Japão, sob o controle do cérebro desse macaco. Nós estamos falando de um sistema de um sistema físico, completamente. Nós estamos falando aqui de projetar a mente. Não. Mas o que eu estou querendo dizer como que funciona, como é que é, na verdade não é um delírio, é um conjunto de sensores. O experimento que o senhor mencionou é um experimento, hoje em dia, ele não foi feito em Marte, mas ele é uma metáfora absolutamente factível, no sentido de um operador está aqui, remetendo comandos motores cerebrais para um artefato robótico ou num outro lugar do planeta ou em outro planeta. Não para outra pessoa. Não para outra pessoa, para um artefato robótico. Um robôzinho, né? Ou um braço mecânico, uma perna mecânica, um robô. Que vai estar se locomovendo nesse outro planeta sobre o seu pensamento. Agora, sentado na minha sala, controlando esse robô. Controlando o robô. Agora, não controla o ambiente. O ambiente não dá para controlar o ambiente de um planeta. É difícil. Não vai sentir o calor. Não. O que nós acabamos de demonstrar, por isso que eu estou dizendo que é factível essa ideia. Nós acabamos de pôr um trabalho para publicação, onde nós fizemos a volta do sinal. Ou seja, um robô estava sendo um braço virtual, estava sendo controlado pelo cérebro de um macaco. Esse braço encontrou objetos virtuais que tinham texturas, né, na superfície desse objeto. A informação dessa textura foi remetida para o cérebro do macaco diretamente. Ou seja, nós mandamos um sinal elétrico manipulando e ele toda a resposta comportamental que nós obtivemos desse animal é como se ele tivesse sentido que ele estava encostando num objeto real que tinha uma textura real. Esse é o experimento do robô que andou no Japão, né, há 3 anos atrás. Esse é um experimento do braço robótico controlado diretamente pela mente de um macaco na nossa universidade, na Duke, né? Mas o que nós fizemos agora foi transmitir a informação de volta para o cérebro, fechar essa conversa, esse diálogo, né? Professor, eu queria delirar um pouco só para concluir. Quer dizer que a minha viagem a Marte se completa com a devolução desse sinal, que pode ser de forma visual, como o senhor mencionou, numa tela, mas pode ser também com sinais que iriam diretamente a diferentes regiões do seu cérebro, que gerariam a percepção de que o senhor estava em Marte. Inclusive, eu uso essa metáfora no meu livro, dizendo que um dia nós vamos estar sentados aqui na sua praia favorita, na costa brasileira, né, experimentando o que é passear pelas dunas vermelhas e geladas de Marte. Né? Ou pode ser futuro sem sair do lugar. Sem sair do lugar. Isso é o que eu chamo da agora, libertação do cérebro, do corpo. Né? Então, para a satisfação do nosso cliente, que é o público, que livro é esse, professor? Então, esse é um livro que foi publicado nos Estados Unidos em março e que vai ser lançado aqui no Brasil, chamado Muito Além do Nosso Eu, pela Companhia de Letras, né? Onde eu descrevo a história dos últimos 200 anos da neurociência e como essa história, curiosamente, convergiu nessa área de interface cérebro-máquinas por causa de uma disputa de 2 grandes teorias que se bateram durante esses 200 anos de como o cérebro funciona. E, curiosamente, foi essa ligação, eu acredito, né, dessa ligação entre o cérebro e a máquina que nos permitiu mudar o balanço de forças para uma dessas teorias, que é a teoria de que o cérebro funciona como uma grande democracia neuronal. Que realmente... Neuronal. O que é isso? Que para você realizar qualquer comportamento, você não depende de uma área ou outra do cérebro ser ativada isoladamente, como uma ditadura, né, neuronal, mas que, na realidade, todos os comportamentos envolvem a votação de grandes populações de neurônios. Exatamente. É um conjunto cada de um deles atuando para produzir um determinado resultado. Cada um deles carrega uma quantidade de informação muito pequena, mas o coletivo carrega a informação definitiva. Professor, na última vez que nós conversamos com o senhor aqui, o senhor foi mais enfático em relação à divisão entre mente e cérebro.
entre software e hardware. Eu queria entender por que o senhor agora está menos enfático. Não, eu acho que a ênfase é a mesma. A mente, o que a gente chama de mente, de consciência, de self-awareness, né, de ser essa sensação de existir, né, de ocupar um corpo, elas são propriedades emergentes do tecido orgânico que a gente chama de cérebro. Então, são os bilhões de neurônios interagindo que geram essa percepção. Eu gosto de fazer uma metáfora, é como um time de futebol. Né? O gol, quando sai uma jogada, como aquele último gol da seleção brasileira na Copa de 70. É a melhor metáfora de uma propriedade Pelé emergente. Pelé por Carlos Alberto. Foram 8 jogadores, 30 segundos, nenhum italiano tocou na bola, nenhum brasileiro, nenhum jogador sabia o que ia acontecer. Por si só, nenhum jogador tinha ideia de como aquela jogada ia terminar. Mas a jogada emergiu do trabalho coletivo daquele time. Não dava para prever, não dava para saber o que ia ser, mas quando o gol foi feito, todo mundo entendeu o que era. A consciência é isso. Beleza. Todo mundo sabe explicar o que é do ponto de vista da experiência própria. A gente não sabe como ele emerge. Né? Professor, talvez a doença de maior incidência no mundo nos próximos anos seja a depressão. A depressão, a angústia e até a síndrome do pânico. Hoje existe já um combate a isso à base de química, de remédio e remédios fortes e tal, e há uma discussão em torno disso. O senhor que estuda o cérebro, como é que o senhor vê isso aí? O senhor vê algum perigo nisso? Muita química? Ou na neurociência há um caminho? Não, sem dúvida. Existe um grande debate sobre quais são as causas e quais são os mecanismos fisiológicos que geram doenças como depressão, síndrome obsessivo-compulsiva, né? E existem muitas teorias. Nós, do ponto de vista neurofisiológico, pela primeira vez estamos tendo condição de reproduzir sintomas dessas doenças em animais de experimentação. São camundongos transgênicos, onde a gente altera o genoma desses camundongos e consegue reproduzir alguns dos sintomas, como o Parkinson, que nós vimos naquele camundongo, né? Nós estamos conseguindo reproduzir alguns dos sintomas dessas doenças ditas psiquiátricas, né? A minha crença é que essa divisão não existe, que todas essas doenças são doenças neurológicas e, mais peculiarmente, doenças do ritmo do cérebro. Né? Como o Parkinson é um tipo de epilepsia, essas outras moléstias... Que a depressão, o senhor chega até a angústia também? A angústia eu não diria porque não é uma síndrome, né? Não é uma moléstia, né? Mas essas grandes patologias estão sendo estudadas agora do ponto de vista neurofisiológico, pela primeira vez, né? E nós estamos começando a enxergar outros caminhos e outras potenciais formas de atuar que são experimentais mas ainda. já havia, assim, desde um passado muito remoto, já havia uma grande interface. Porque, por exemplo, a eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, é a terapia mais eficiente no tratamento da depressão. Difícil de curar, resistente à medicação. Eu não pratico medicina há 25 anos, então eu não posso dizer absolutamente nada. Mas é uma técnica. É uma técnica que foi usada. Mas não digamos que seja mais eficiente, mas, por exemplo, isso é combatido. Mas acho que não, isso, acho que não há nem dúvida, porque. Mas veja, existem, por exemplo, em Toronto, no Canadá, um dos melhores grupos de neurocirurgia funcional do mundo atualmente, o meu colega André Lozano está estudando formas de estimulação do cérebro para pacientes com depressão dentro do cérebro. Pois essa que é a questão. O senhor estava começando a explicar isso. Então já tem um caminho. Já tem novas linhas de pesquisa, né? Não tem nada ainda definitivo, mas o que eu estou vendo é uma abordagem bem diferente da época que eu era aluno de medicina aqui na USP, né? 30 anos atrás, onde havia uma dicotomia muito grande, uma separação muito grande, né? E o que nós estamos vendo é uma convergência dos mecanismos fisiopatológicos, o que é uma coisa muito interessante. Ou seja, vai ter uma teoria unificadora da neurologia nas próximas décadas. E vai tirar do campo da psiquiatria e muito mais ainda do campo da psicologia, a doença mental. Eu acho que nós vamos ter um mecanismo de descrever essas doenças completamente diferente do que a gente olha hoje. Também. E de tratar, professor, nós estamos chegando já ao Desculpe, mas não fora do campo da psiquiatria. Não é fora do campo da psiquiatria, mas não é uma separação tão grande como existia até recentemente, né? Certo. Não, professor, como já estamos quase no final do programa, eu gostaria que o senhor passasse a vender o peixe agora. O senhor, como membro, presidente da Comissão do Futuro, a Futuro da Ciência no Brasil, está desenvolvendo no presente um grande projeto que pouca gente no Brasil conhece. Em Macaíba, no Rio Grande do Norte, sobre uma área de quase 100 mil hectares, 100 hectares. A cidade do cérebro. O que é isso? Isso é uma projeção, né, coletiva, né, dos cérebros de cientistas em criar no Brasil um primeiro parque neurotecnológico.
área de produção de conhecimento de ponta aplicada a essa chamada indústria do cérebro. E por que em Macaíba? Porque em Macaíba, onde nós criamos o nosso Instituto Internacional de Neurociências de Natal, Edmund Lee Safra, né, nós teríamos toda a cadeia produtiva do conhecimento colocada no mesmo lugar, ou seja, um instituto de pesquisa de ponta, um projeto educacional que vai desde o útero materno, porque nós cuidamos de 20 mil mulheres por ano no nosso centro de saúde materno-infantil, onde nós fazemos o pré-natal dos nossos futuros alunos. Então, os nossos alunos, a primeira foto do livro deles é dentro do útero materno, né? E essas crianças, ao nascer, vão poder agora cursar uma escola de tempo integral, que nós já estudamos esse modelo, né? Então, essas crianças vão desde o berçário até o final do ensino médio, dentro desse campus, e em volta desse projeto científico-social, nós vamos ter todo um arcabouço de transformação desse conhecimento de ponta em conhecimento aplicado em produtos para a indústria do cérebro. Ou seja, criar um lugar onde empresas pequeno, médio e grande porte possam produzir insumos, equipamentos, medicamentos voltados para a neurociência. Professor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor a respeito das inteligências brasileiras que vão para o exterior e das inteligências estrangeiras que vêm para cá. Sim. Porque o senhor está conseguindo também trazer alguns para cá. Sim, eu queria saber qual é o argumento e quais são os atrativos. O senhor já tem bons nomes aqui com o senhor lá? Sem dúvida. Vários pesquisadores voltaram para o Brasil, são hoje professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, que é a nossa parceira no projeto do campus do cérebro e da cidade do cérebro. Mas eu acho que esse no mundo, eu ando pelo mundo o tempo inteiro, né, e por onde eu vou, o que eu ouço é que esse é o momento do Brasil. Chegou finalmente, o país do futuro, o futuro finalmente chegou. Na minha geração se dizia que o futuro jamais chegaria, né? E hoje o futuro é o presente. E o que eu ouço é que existem pesquisadores brasileiros e não brasileiros dispostos, se as condições fossem criadas dentro do Brasil, de imigrarem, voltarem para o Brasil, aqueles que são brasileiros, ou aqueles que não são, virem trabalhar aqui, porque a perspectiva que o Brasil oferece para a ciência mundial é muito grande. Professor, incluído o seu grande manifesto da ciência tropical, não é isso? Humildemente incluindo o manifesto da ciência tropical, que é uma tentativa de mostrar que nós temos não só ambições, nós temos um potencial de influenciar áreas vitais da ciência mundial relacionadas à energia renovável, produção de alimentos, água, clima, biodiversidade, ou seja, áreas vitais da ciência mundial, nas quais o Brasil poderia ser líder mundial indiscutivelmente, indubitavelmente. Caminhará para isso, certamente. Sim, né? sim. Por que os cientistas que fazem exatamente isso que o senhor está fazendo, quer dizer, que é tirar a ciência do reduto da metalinguagem, da ciência que isola o cientista do mundo, que trazem isso para o leigo? Eu vou citar aqui, ó, o Dawkins, o Stephen Hawking, o Carl Sagan, que fizeram isso, acabam sendo estigmatizados pelos colegas. Por que a comunidade acadêmica vê com tão maus olhos a democratização da ciência? Eu não sei se vê com maus olhos. Eu acho que todo cientista quer comunicar sua ciência de uma maneira mais aberta, mais inteligível. Nem todo cientista tem talento para fazer isso e nem todo cientista tem tempo para fazer isso, porque o trabalho científico é um trabalho muito que onera, do ponto de vista de tempo, as pessoas, né? Um envolvimento muito grande. Né? Não tem agenda, né? Não tem hora para começar e não tem hora para acabar. Agora, esses três que o senhor mencionou são grandes cientistas, né? Não há nada que possa se falar contra. Mas tem muita gente que torce o nariz para eles. Não perderam. Não, existe um mito que você falar de ciência para o público reduz a sua relevância científica, porque você passa mais tempo escrevendo para o público e não. Isso não é verdade. Agora, o Hawkins, por exemplo, poderia ser recuperado na linha da neurociência que o Gilvaldo? Por incrível que pareça, vários anos atrás eu recebi um emissário intermediário que trabalhava com ele, perguntando sobre a perspectiva de um dia ele poder usar a nossa tecnologia, né? E foi a mesma forma o Christopher Reeve, né, que era o Superman, que eu encontrei pessoalmente, né, que é obstinado por que faleceu infelizmente, né, mas o senhor teve com ele? Tive com ele, ele nos deu uma bolsa de estudos para 2 estudantes nossos para pesquisar, né, e o interessante foi ver a obstinação tanto do Christopher Reeve como do Stephen Hawking, sabendo que não necessariamente eles seriam beneficiados dessa tecnologia, mas de incentivar nesse caso o nosso laboratório, né, a perseguir essa meta, né? Então foi um exemplo muito digno deles
em participar disso. Né? Muito bem. Professor Miguel Nicoleles, estamos chegando ao final do programa. O senhor tem mais um minuto para concluir a sua brilhante participação. Muito obrigado. Eu queria agradecer novamente, é sempre um prazer retornar aqui ao programa e dizer que eu acho que é muito importante que a sociedade brasileira se conscientize da relevância e da importância da ciência para a construção de uma nação verdadeiramente democrática. Porque no futuro, o mundo e o Brasil vão ser chamados a tomar decisões importantes, fundamentais para o futuro da nossa espécie, que vão requerer o conhecimento científico mínimo. Então, a introdução da ciência como algo fundamental nas nossas escolas e na formação educacional dos nossos jovens tem que ser prioridade do país, porque essas crianças que vão herdar o Brasil vão ter que tomar decisões muito importantes e é preciso que elas saibam o que elas estão fazendo e que elas possam ter a consciência que a ciência é também um dos fatores de construção de uma democracia. Até porque para a criança o futuro, o amanhã é hoje. Amanhã é tarde demais. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do professor Miguel Nicoleles no programa. A todos o nosso muito obrigado pela audiência. A gente volta no próximo domingo. Obrigado e até lá e boa noite.